Olá a todos, damos sequência aos nossos trabalhos ecológicos com relação às relações interespecíficas, agora as harmônicas, começando com o mutualismo. O mutualismo é uma relação entre espécies distintas em que, como o próprio nome diz, ocorre uma ajuda mútua entre todos os envolvidos. Nessa ajuda mútua, ela acaba sendo positivo para todos, com um detalhe. Ela é uma relação em que ela é obrigatória, ou seja, os seres vivos envolvidos eles não conseguem viver separadamente, ou viveriam de forma muito difícil caso não houvesse ajuda recíproca. Exemplo são os nódulos de leguminosas, em que esses nódulos que você visualiza na tela são bactérias que vivem mutualisticamente com raízes de plantas, fornecendo o nitrogênio, aquele lá do ciclo do nitrogênio, para a planta. A planta autótrofa, por sua vez, fornece nutrientes para a bactéria. A planta não pode viver sem esse nitrogênio, ela precisa dele para produzir suas proteínas, seus ácidos nucleicos. A bactéria precisa desses nutrientes. É uma relação de ajuda mútua e obrigatória. Outro exemplo disso são os líquens e algas. São organismos que conseguiriam viver isoladamente. Algas, você tem muitos no oceano. Fungos, você tem bastante por aí também. Entretanto, isoladamente, eles não conseguiriam viver em alguns ambientes, como por exemplo, na superfície de uma rocha nua, num portão de ferro, no deserto. Mas se eles estiverem juntos, nessa associação de líquens, eles conseguem. Eles conseguem porque o conjunto de hifas do fungo consegue reter certa umidade do ar e passar essa água para a alga. A alga, com isso, consegue fazer fotossíntese, produzindo nutrientes para ela e para o fungo. Observem que são ambientes que separadamente não conseguiriam sobreviver, mas juntos, mutualisticamente, sim. Outro exemplo muito famoso é a associação entre fungos e raízes de plantas, chamadas de micorrizas. Veja, não mais bactérias, fungos com plantas, em que, na ausência desses fungos, a planta não cresceria direito. E um dos mais famosos, a associação entre ruminantes, herbívoros e bactérias, que no seu tubo digestivo digerem a celulose que nenhum animal consegue digerir. Então, como sobreviver comendo capim se não consigo digeri-lo? Dependendo de bactérias ou protozoários que façam essa digestão. Quando essa relação entre os envolvidos não é obrigatória, ou seja, ocorre uma ajuda recíproca não obrigatória, ou seja, se estiver me ajudando, bem. Se não tiver, eu continuo vivendo. Nós chamaremos isso de protocooperação. Como exemplo, da anêmona do mar, que pode viver sobre a concha que um caranguejo tenha pego para se proteger. Veja bem, o caranguejo ele tem um exoesqueleto, isso já é uma proteção. Mas ele acha pouco e resolve morar dentro da concha de um molusco que morreu. Isso é uma dupla proteção, mas ele acha pouco. Ele acha que se houver uma anêmona, conferindo agora proteção química, no sentido de que se alguém tentar pegar esse caranguejo, ele se queimaria com a anêmona, ou seja, uma tripla proteção, ele acha isso ainda mais interessante. Nos dias de hoje, talvez seja mesmo. Para a anêmona, essa relação também é positiva. Por quê? Porque ela é filtradora. Então ela vive parada num ambiente, capturando alimento. Mas caso naquele ambiente não chegue alimento, ela não tem como se deslocar em busca disso. Entretanto, agora, ela está parada, fixa, grudada, num substrato móvel. A concha em que ela se encontra é levada para lá e para cá pelo caranguejo. Ou seja, é uma relação em que a anêmona protege o caranguejo e o caranguejo leva a anêmona para jantar fora.
Me parece bastante interessante. Outros exemplos nesse sentido são o pássaro-palito e o jacaré. O pássaro-palito, ele come restos de comida que ficam entre os dentes do jacaré, promovendo assim a sua higiene bucal. Para o pássaro-palito é bom, conseguiu comida fácil. Para o jacaré é bom, promoveu a sua higiene bucal. Outro exemplo que talvez você tenha visto em algum filme é desse artrópodezinho, um camarão ou caranguejo, que se encontra na boca de um peixe, em que ele comeria não apenas restos de comida, mas sujeira, parasitas desse peixe. No filme Nemo, isso é representado quando ele chega no aquário do dentista. E aí um peixinho amigo vem conversar com ele, e ele diz que tinha acabado de chegar do mar. E aí ele chama um camarãozinho que deixa o Nemo brilhando. Outro exemplo muito famoso são de aves, como o anum, que vivem no boi, comendo carrapatos do boi. Para a ave é boa, conseguiu alimento. Para o boi é bom, se livrou do carrapato. Animais polinizadores e angiospermas, plantas com flores, também são exemplo de relações de protocooperação. Os principais polinizadores no Brasil são as abelhas, seguidas de besouro, borboletas, e isso é muito importante no processo de produção de alimentos naturais no Brasil e no mundo. O inclinismo é agora uma relação ecológica harmônica do tipo positivo, zero, ou seja, ela é boa para o inquilino e é independente para aquele que está fornecendo a moradia. Ou seja, aquele que fornece a moradia não tem qualquer benefício, mas também não tem qualquer prejuízo. Veja essas plantas que estão vivendo sobre o tronco de uma árvore. O peso delas para a árvore é irrelevante. Elas não estão atrapalhando a sua fotossíntese porque a árvore não vai fazer fotossíntese pelo tronco. Então, para a árvore é indiferente, mas para a planta é muito positivo. Porque, caso ela estivesse embaixo da árvore, ela poderia ser levada pela correnteza. Ou mesmo ficar à sombra da árvore e não conseguir fazer fotossíntese. Aí em cima, ela pode não apenas ficar mais próximo da sua fonte de alimento, que é a luz, como ficar longe de predadores. Essa relação é especificamente chamada de epífitas, quando é o caso de uma planta que vive sobre outra planta. Caso seja uma relação entre animais, é apenas inquilinismo, como esse peixe chamado de agulha ou fiaster, que quando se sente ameaçado, abriga-se dentro do corpo de um pepino do mar. E o comensalismo, apesar de também ser positivo e indiferente, a relação agora muda porque eu não estou morando no outro, mas eu estou no comensalismo, comendo sobras. Ou seja, alimento que um grande predador, por exemplo, se nutriu, e pedaços, restos, que não lhe teve interesse, um outro comensal vem e se aproveita. Observe que ele não está roubando a comida do predador, ele está comendo aquilo que não era mais interessante para o predador. No caso do predatismo, já chegamos nas relações interespecíficas desarmônicas, em que ela é positiva para o predador, mas ela é negativa para a presa. Observe, esse sapinho aqui mal sabe que morreu. Um leão, um abraço nada amigável. Um grilo se despedindo da vida. Uma foquinha dizendo foi lindo. E é muito comum da nossa espécie achar cruel, sentir dó da foquinha. Mas imagine que numa relação entre predador-presa, se o predador não come, ele morre. Se a presa
Foge, predador morre. Então, automaticamente, se é bom para um, é negativo para o outro. E quando você sentir dó, lembre-se que um dos maiores predadores do mundo é a nossa espécie. Quando o animal utiliza-se de plantas como alimento, a gente chama isso de herbivoria. E plantas carnívoras são um raro exemplo em que a planta é um predador, sendo o predatismo um fator limitante no crescimento de uma população. O predatismo é fundamental nos processos evolutivos entre predador e presa. A cada geração, imagine, a presa que evolui é aquela que não foi comida, e o predador que evolui é aquele que conseguiu se alimentar. Logo, eu espero, a cada geração, ter predadores mais eficientes na função de predar e presas mais eficientes na função de não serem predadas. A relação entre predadores e presas é um equilíbrio dinâmico, em que o aumento de um pode referir à diminuição de outro. Então, quanto mais presas eu tenho, mais predadores eu terei. Só que muito predador reduz o número de presas. E quanto menos presas eu tenho, menos predadores eu terei. Só que se eu tiver pouco predador, isso pode permitir o aumento no número de presas e fazer um processo cíclico. Um gráfico de mutualismo deve ser diferente. Se eu tiver uma relação de mutualismo em que as espécies estão vivendo separadas, então a relação ela não ocorre. Uma espécie não ajuda a outra e os dois não se desenvolvem corretamente. Elas só se desenvolverão bem se estiverem juntas. Se o gráfico em questão for de competição, será o oposto. Se as espécies estiverem vivendo separadas, então não há competição e as duas poderão viver bem. Mas se elas estiverem vivendo juntas, uma estará competindo com a outra. E aquela que vencer a competição poderá aumentar o número de indivíduos na população. Aquela que perder será excluída do meio, por morte ou migração. Esse é o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Nessas relações entre predadores e presas, é muito comum utilizar duas estratégias chamadas de mimetismo e camuflagem, sendo a camuflagem mais famosa. Nela, um organismo ele se assemelha a um ambiente para que ele passe desapercebido, para que um eventual predador tentando encontrá-lo não o encontre. Enquanto que no mimetismo, a presa ela teria como objetivo imitar uma espécie agressiva, uma espécie que representasse perigo para o outro, ao ponto de que o seu predador, confundindo a sua presa com uma outra danosa, tenha medo, recue e não ataque. Aqui, por exemplo, poderíamos ver casos de camuflagem, em que mariposas tentam se passar por folhas secas, ou mesmo tentem se passar pelo tronco de uma árvore. Ou quem sabe, por uma folha verde, desapercebida no ambiente. Observe mais um exemplo. E agora, um bicho-pau tentando passar desapercebido como o galho de uma árvore. Agora, nós temos uma mariposa que tenta enganar um possível predador, aparentando ser uma coruja. Veja que ela não quer passar desapercebido. Ela quer passar uma ameaça não real para seu predador. Isso não é camuflagem, é mimetismo. Aqui continuamos com um peixe tentando se camuflar no solo. Você consegue identificar esse grilo? Talvez no zoom. Olha que linda essa coruja. É uma flor? Ou é um louva-a-Deus? Exemplos de camuflagem. Já essa lagarta parece uma cobra. Exemplo de mimetismo. Ela quer transmitir uma ameaça que não é real.
E o que dizer sobre esse besouro? Eu não tenho certeza se é um mimetismo ou uma camuflagem. Qual a sua opinião? O maior exemplo, uma falsa coral e corais verdadeiras. A falsa coral não é peçonhenta, mas ela quer enganar o seu predador para que ele ache que ela é peçonhenta. Exemplo clássico de mimetismo, em que nós podemos identificar a coral verdadeira pelo fato de que numa verdadeira as bandas pretas nunca tocam na vermelha. Na falsa coral isso acontece. Soma-se o fato que a falsa coral tem um ventre branco. Os anéis são apenas no dorso. Muito bem. Outra relação desarmônica são as relações de parasitismo. Seja ele um ectoparasita ou um endoparasita, será uma relação positiva para o parasita e negativa para o hospedeiro. Temos inclusive exemplos de parasitas vegetais, como o cipó-chumbo, um holoparasita. Holo quer dizer todo, total. Ele é um parasita que suga a seiva elaborada, rica em glicose. Isso acontece porque ele não faz fotossíntese. Observe que a sua coloração predominantemente não é verde, pobre em clorofila. É diferente de um hemiparasita, em que hemi quer dizer metade. São, como a erva passarinha, plantas verde, ou seja, que fazem fotossíntese, mas que porventura não conseguem água do solo e sugam a seiva bruta, apenas a água com sais minerais da planta parasitada. Então, parasitismo com impacto muito menor. No amensalismo ou antibiose, é uma relação em que agora o indivíduo ele não é beneficiado, mas causará prejuízo ao outro. Como no caso da maré vermelha, em que eu tenho a floração de algas que não desejam fazer o mal, mas liberam substâncias que prejudicam o próximo. Elas não são beneficiadas nesse processo, é indiferente, mas prejudicam outras espécies. É o mesmo princípio de fungos que produzem substâncias que matam bactérias e que nós chamamos de antibióticos. A competição, que pode ser intraespecífica, também pode ser interespecífica, sendo negativa para todos os envolvidos. Aqui, o conceito do princípio da exclusão competitiva de Gauss, que fica bem representado nesse gráfico, em que diz que duas espécies não podem ter o mesmo nicho ecológico, porque nessa competição uma vencerá e a outra perderá. Frase do dia: conhecimento que não muda o comportamento é inútil. Espero que você tenha mudado alguma ideia sua. Abraços.